Oi, gente! Terça com Texto Trago Fatos. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu quero lembrar vocês de me ajudarem. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Vai lá no meu Instagram pra gente trocar ideia. Eu adoro quando vocês vão lá. Fica aqui embaixo o Instagram. E aí a gente discute lá e eu levo destaques lá, que são diferentes dos casos que eu trago pra cá. E aí vocês não perdem nada. Antes de começar com o caso de hoje, eu quero avisar vocês que se tiver um barulho no fundo desse tipo, não sei se vocês estão ouvindo, é porque eu resgatei uma gatinha semana passada e ela tá aqui. E é isso. Então, bora começar o caso de hoje, real. João Vitor dos Santos Rodrigues e Igor Giovanni dos Santos Rodrigues são fruto de uma relação entre João Alexandre Rodrigues e Cláudia dos Santos. Eles eram uma família, fora as duas filhas que a Cláudia tinha de outro relacionamento. A Cláudia tinha um histórico de fugas. Ela fugiu com 14 anos de idade da casa dos pais e ela não lembra o motivo ou não foi informada o motivo. Passou esse tempo, ela com uma nova família, o João, as crianças, né, as filhas dela de outro relacionamento. E aos 27 anos ela resolveu fugir de novo. Mas dessa vez essa fuga estava muito clara. Ela estava fugindo porque o João, ele xingava muito as filhas dela, ele batia nas filhas dela e isso também era, né, direcionado para ela, porque ele não era pai das meninas. E ele tratava os meninos como dois príncipes, segundo ela. Então ela foi embora, ela fugiu, levando as duas meninas junto com ela e deixou os dois meninos lá. Isso tudo aconteceu nas vésperas do Natal de 2003. E a partir daí que os irmãos perceberam que eles só podiam contar um com o outro. Então, depois de fugir, a Cláudia via os meninos com uma certa distância e muito às vezes. Para ela, eles pareciam muito bem, porque ela só via a distância e não sabia. A verdade é que o João, né, ele perdeu a humilhada favorita dele e resolveu despejar toda a violência dele em cima dos meninos a partir daí. Entre o primeiro boletim de ocorrência e o terceiro, que foi tarde demais, depois eu vou explicar por quê, houveram duas tréguas. A primeira foi quando o João tirou férias e ele e os meninos foram para casa da tia Magali. Era a Magali dos Santos Melo, a tia dos meninos. Eles ficaram 45 dias lá com o pai, mas lá ele não expressava nenhuma coisa de violência assim, e a tia Magali tratava deles muito bem. Ela sabia as preferências deles, os gostos, né, dos meninos. Ela sabia mais que o pai, provavelmente. Os dois eram muito extrovertidos, ela falava, e que o caçula era mais do que o mais velho. O Vitor, o João Vitor, né, no caso, ele gostava muito de desenhar. Ele gostava muito de jogar bola também, mas ele acabou preferindo ir mais para os desenhos. Ele gostava muito de desenhar e desenhava muito bem. Ela falava que ele ficava na frente da janela, desenhando todos os carros estacionados e que era uma perfeição. Ele tinha um leve estrabismo, mas ele não queria usar óculos fundo de garrafa para corrigir, porque ele falava que era feio demais e ele não queria. Eles não tinham, né, grandes ambições materiais por conta da pobreza que eles viviam, mas mesmo assim eles se divertiam muito e se contentavam com pouco. A tia Magali mesmo disse que bastava um estrogonofe para um e uma sobremesa de batata doce para o outro, que pronto, eles estavam super satisfeitos, eles ficavam conversando por horas, tornava as tarefas, né, de escola menos complicadas, eles se davam muito bem e eles se pareciam demais. Eles cursavam juntos o 5º ano. O Vitor foi reprovado em 2007, mas foi por problemas fora da escola. Não, ele era muito inteligente e não teve nada a ver com inteligência ou não. Nessa época dos 45 dias na casa da tia Magali, que eles estavam de férias, entre aspas, o João arrumou uma nova esposa, a Eliane Aparecida Antunes, que virou a madrasta dos meninos. A madrasta e o João, como o João já vinha, né, de um histórico de violência, e a madrasta depois, com um certo sadismo, digamos assim, eles impunham muitas
punições exageradas para os meninos que eram incabíveis. Em um dos depoimentos prestados, o Igor chegou a falar que ela obrigou os dois a comerem papel e chocolate com sal até eles vomitarem e depois comerem esse vômito. E o Vitor disse que tinha uma tortura específica para quem fizesse xixi na cama. Os dois, como tinham muito medo do pai, eles faziam xixi na cama frequentemente. E eles inventaram uma punição para isso. A punição era ficar na sala, em pé, com as mãos na parede e passar a noite assim. Não podia se mexer. Nessas, dos maus tratos, a Eliane, então, um dia chamou os dois, deu dinheiro para eles e falou tchau. Expulsou os dois de casa, falou, vai morar com a mãe de vocês. Que eles não sabiam onde estava. Mas, de qualquer modo, eles saíram e eles ficaram até com esperança, porque eles achavam que iam ser mais felizes longe daquele, antro de violência. Então, eles foram até a casa da tia Magali e explicaram a história para ela. A tia Magali deixou eles ficarem, tudo bem, mas aí ela resolveu que ela devia avisar, o João, pai dos meninos, o que tinha acontecido, o que a madrasta tinha feito. E assim, em 1 hora, a madrasta apareceu na casa dela, falando, negando tudo, negando toda a história e falando para devolver os meninos. Foi pegar os meninos, queria os meninos de volta. Então a tia Magali ligou pro pai, o pai sustentou a história da madrasta e os meninos voltaram para casa. Depois de um tempo, eles tentaram uma segunda fuga. Eles saíram andando, foram até uma delegacia, chegaram lá e falaram que não queriam voltar para casa. Eles foram enviados a um abrigo, onde eles ficaram morando em segurança de abril de 2007 a janeiro de 2008. Então apareceu a Edna, uma conselheira tutelar, que avaliou o caso deles e na hora ela já deu o parecer de que era a hora dos meninos voltarem para casa. Então ela mesma foi lá, acompanhou os meninos até em casa. E aí ela falou para Eliane que ela e o marido deveriam ir lá na segunda-feira na delegacia para prestar depoimento, para fazer o BO sobre esse tempo dos meninos fora, esse abandono, etc. A Eliane se submeteu aos BOs 2 vezes. A primeira por essa tentativa de abandono, de expulsão de casa dos meninos, e a segunda por causa das violências, físicas e psicológicas a que ela estava submetendo os meninos. Então, quando o João voltou para casa na quinta-feira, a Eliane já estava decidida, ela tinha tido uma noite super mal dormida e ela tinha decidido acabar com essa situação porque ela achava que os meninos atrapalhavam muito o casal. E o João acabou concordando com a ideia dela. Eles já tinham as armas, era uma foice, uma pá e uma faca. Faltou querosene, a Eliane foi comprar. Faltou detergente, a Eliane foi buscar. Eles não deixaram mais as crianças irem para a escola. E para eles dois, as crianças, isso já significava que vinha um castigo assim bem forte para eles. Por volta de 1 da tarde, a ação começou. O pai chamou o caçula para uma conversa na cozinha. O filho foi até lá e ele começou a esganar ele. A Eliane pegou na cozinha uma faca, foi até o quarto onde estava o Vitor e apunhalou ele no ventre. Os dois que viveram a vida toda juntos morreram juntos também, um aos 12 e outro aos 13 anos. A ideia era queimar os corpos até não ter vestígios, mas eles não conseguiram isso. Então, eles começaram a esquartejar os meninos depois que eles viram que as chamas não iam dar conta disso. As vísceras deles foram jogadas na privada, que foi achada 7 dias depois na fossa no quintal. E eles cobriram os rostos queimados, com saco plástico. O João foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, e a Eliane foi espalhar os restos dos meninos nas 2 quadras, que seguiram da casa deles. Um tempo depois, os policiais acharam os corpos. E como tinha todo esse histórico de fuga dos meninos, eles irem para o abrigo, etc., eles sabiam o endereço e tal. Quando identificaram os corpos, eles foram direto na casa. Eles bateram na porta, ninguém atendeu, e viram que a porta estava entreaberta. Então eles entraram às 3 da manhã, deram de cara com a Eliane.
A Eliane estava dormindo, acordou normal e falou para eles que os meninos simplesmente tinham ido para a escola e não tinham voltado. Os policiais, lógico, ficaram sem saber o que fazer, porque como assim a família não se preocupa, né? Que os filhos foram para a escola e não voltaram até 3 da manhã. Depois que eles começaram a verificar a casa, eles foram descobrindo por odores, né? Querosene, cândida, madeira queimada. Eles foram sentindo todos esses cheiros e viram que o chão estava limpo, né? Eles limparam com cândida o chão. Depois eles chegaram no quintal, tinha cheiro de madeira queimada, tinha madeira queimada retorcida pelo quintal, tinha mancha de sangue, tinha cinza, tinha tudo. Acabou que tudo isso, né, levou a madrasta para uma transferência para a delegacia. Eles ficaram lá na delegacia tentando uma confissão de qualquer jeito da madrasta, até que eles acharam um jeito. Ela tinha um filho fora do relacionamento com o João que tinha 21 anos e ela prezava muito por esse filho. Se chamava Tiago. Eles disseram que o Tiago e o João foram presos por esse crime e que se ela não falasse nada, eles iam deixar o Tiago preso. Isso deixou ela transtornada e aí ela confessou o crime. Confessou, contou tudo, falou que foi ela, falou que foi junto com o João, contou como é que foi, toda essa história. Eles foram presos em 13 de setembro de 2008 em prisões diferentes de Tremembé. Os meninos foram enterrados cerca de um mês após esse crime. Em 2010, João foi condenado a 67 anos, 1 mês e 10 dias por homicídio quadruplamente qualificado, além da ocultação de cadáver, e a pena dele foi aumentada em 1/3 porque ele era pai dos meninos. A mulher foi condenada a 59 anos, 6 meses e 20 dias pelos mesmos crimes. Depois, a pena dos dois foi ainda aumentada mais 1/3 por motivo torpe, meio cruel, as vítimas serem menores de 14 anos e pela dificuldade de defesa. Então, gente, esse foi o caso muito triste de hoje dos irmãos de Ribeirão Pires. Eles não foram muito para a mídia por conta da Isabela Nardoni, que aconteceu na mesma época e era uma classe média alta, então teve mais repercussão, foi mais ou menos ali, então a mídia não divulgou tanto assim. E eu trouxe para vocês tudo que eu achei, pesquisei sobre o caso, que eu achei assim fora do comum de triste, sofrido, e como assim esses meninos passaram por isso, né? É isso, a gente se vê terça que vem. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Vai lá no meu Instagram, aqui embaixo. Fala o que vocês acharam do caso, vamos trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima terça. Ih, tem o fundo da gatinha. Esse é o motivo dos barulhinhos de hoje. Parece.